Roberto, e você vai rezar junto comigo, pedindo esta graça. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, derrama toda a graça abundante do Espírito Santo agora sobre a vida deste teu filho, para que ele seja repleto de todo o entendimento, de toda a sabedoria. Vem, Espírito Santo de Deus, trazer todo o conhecimento. Atualiza, Senhor, a graça necessária para esse momento de pregação, para que esta palavra chegue nos nossos lares, chegue nos corações, chegue em todos os lugares, para curar os doentes, para salvar os que estão perdidos no pecado. Que a sua graça transbordante e inesgotável seja derramada sobre a vida deste vosso filho agora. Que toda a graça do coração de Deus, na força do Espírito Santo, seja derramada sobre a vida do irmão Roberto. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe agora, abençoe poderosamente esse teu filho com toda sorte de bênçãos espirituais. Que toda a graça do coração de Jesus seja derramada sobre a sua vida agora, irmão Roberto, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. O Senhor Jesus está à beira do mar da Galileia. No mar de Tiberíades, também chamado assim, na Galileia. Ali onde tudo começou. O Senhor, que morava em Cafarnaum, bem ao lado de Tiberíades, todas as cidades à beira do mar, do lado ocidental do mar da Galileia. Sempre gosto de dizer, estive lá há pouco tempo agora, morando 4 meses. Então, quando lemos o Evangelho como o de hoje, nosso coração vai relembrando. E eu particularmente, tudo que eu vivi. Esse último tempo, morando à beira do mar da Galileia. Eu quero começar essa pregação com o Salmo 80,
verso 17. O Senhor alimentou o seu povo com a fina flor do trigo e com o mel que sai do rochedo. Repete no seu coração, com a voz bem baixinha. O Senhor alimentou o seu povo com a fina flor do trigo e com o mel do rochedo o saciou. Esse é o salmo que a igreja canta na festa do corpo de Deus. Belo, não? Para que você entenda no seu coração que tudo que nós vamos meditar no Evangelho hoje é por causa de Jesus, o pão da vida. Que o Senhor é o pão da vida. Estamos hoje com a igreja no capítulo 6 do Evangelho de João. Aqui na minha Bíblia, o título é: Jesus alimenta uma grande multidão. Depois disso, Jesus passou para outra margem do mar da Galileia. O mar da Galileia não é água salgada, é água doce. Ele é chamado mar porque tem mais de 14 quilômetros de extensão. Ele recebe principalmente as águas do Monte Hermon. A neve, a água se derrete. A neve, então, desce até o mar da Galileia. Passando pelo Rio Jordão. Um mar maravilhoso. E diz o Evangelho que o Senhor atravessou o mar. Vejam aí que o mar também é chamado de Tiberíades, exatamente por causa da cidade de Tibérias, aonde eu estive agora, como eu já disse. Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele operava nos enfermos. Essa grande multidão é comparada àquela multidão que seguiu o Senhor quando ele entrou em Jerusalém, na última semana da sua vida, que nós chamamos o domingo da palma, ou domingo dos ramos. Lembram? Uma grande multidão seguiu o Senhor entrando em Jerusalém. Essa grande multidão é a mesma que hoje segue o Senhor, de um lado ao outro do mar. E diz o Evangelho, porque viram sinais que ele operava nos enfermos. Eu já quero adiantar para vocês aquilo que o Senhor vai dizer avante no Evangelho, dizendo a essa multidão: vocês me procuram por causa dos sinais.
Escuta, o Senhor não se agrada de uma fé fundamentada em milagres. Repito, o Senhor não se agrada de uma fé somente baseada em milagres. A fé profunda são daqueles e daquelas que se alimentam da carne e do sangue do Senhor Jesus. Repito, daqueles e daquelas que se alimentam da carne e do sangue do Senhor Jesus. O pão da vida. O Senhor subiu a montanha e se assentou com os seus discípulos. Agora, esse verso 4 do capítulo 6 é muito importante ao nosso coração. O discípulo amado escreveu: era pouco antes da Páscoa, que é a festa dos judeus. O Senhor vai realizar esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes dias antes da sua morte. Ou estava próxima a Páscoa. Se não é próxima a Páscoa da sua morte, é próxima a uma Páscoa dos judeus. E você sabe o que aconteceu na Páscoa. Jesus morreu na cruz. Jesus deu o seu corpo e o seu sangue em sacrifício. E na mesma noite que antecedeu o dia da sua morte, o Senhor Jesus deu à igreja a sua carne e o seu sangue. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Repete no íntimo do seu coração. O Senhor disse: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Repete no seu coração de novo. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E o Evangelho vai continuando. O Senhor viu a multidão e disse a Felipe: onde compraremos pães para que eles tenham o que comer? E diz o Evangelho que o Senhor já sabia o que iria fazer, mas ele pergunta, e é maravilhosa essa pergunta do Senhor a Felipe: quem vai dar o pão sem limites? Quem vai dar o pão que vai saciar e saciar e saciar o coração dos que creem em mim? É Ele mesmo. Jesus é o pão da vida. E enquanto eu vou pregando, eu quero que o seu coração, enquanto você escuta o que o Senhor fez com os pães e os peixes,
a ação de graças, a Eucaristia que Ele realizou hoje, multiplicando e dando o pão e o peixe à multidão, você já vai pensando na grande Eucaristia, palavra grega, ação de graças, você já vai pensando na grande Eucaristia do Senhor, quando Ele mesmo se entrega. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E o belo é que enquanto nós vamos pregando e meditando, toda dúvida que você possa ter com relação à presença do Senhor como alimento na igreja, vai sendo arrancada do seu coração. Porque hoje há doutrinas que anunciam ao contrário. Doutrina luterana, doutrina calvinista, doutrina de Zwinglio, um dos protestantes, e tantos outros que vieram após eles, acabam pregando e anunciando que é um símbolo, que Jesus não é o pão da vida que se pode comer, é um símbolo que ele está dizendo, e não é. O Senhor é muito claro, e eu volto ao Salmo 80, quando o Espírito Santo colocou no coração de Davi, o Senhor alimentou o seu povo com a fina flor do trigo, e com mel da rocha o saciou. Quero dizer a vocês que o que o Senhor, esse milagre que o Senhor Jesus fez hoje, esse sinal, encontrando aquele menino com os pães e os peixes, e multiplicando e saciando essa multidão, a raiz de tudo isso é o que Ele vai fazer na última noite da sua vida. E assim diz o Evangelho, na noite em que Ele foi entregue, Ele tomou o pão, deu graças, Eucaristia, deu graças e partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, isto é o meu sangue que será entregue por vós. Filhos e filhas da igreja, leio para vocês agora a profecia de Amós. Escuta com atenção em teu coração. É uma resposta do Senhor para os tempos de hoje. Profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Alastrarei a terra, alastrarei na terra a fome, nem fome de pão, nem sede de água, mas fome da palavra do Senhor. Olha a profecia de Amós. Não é fome de pão, não é sede de água, mas fome da palavra do Senhor. E porque o Verbo se fez carne, e Ele se entregou como alimento. Se você quer alegrar ainda mais o seu coração durante essa semana, leia o capítulo 6 do Evangelho de João. Leia ele todinho.
Leia, releia, medite, e você vai ver como não há dúvida alguma que o Senhor Jesus é o alimento da sua esposa, a igreja. E ele vai dizer a essa multidão que o seguia, você vai ver à frente do capítulo 6, vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece, vai dizer o Senhor, vocês estão atrás de mim, me seguindo por causa do pão que perece, eu vos darei o verdadeiro pão do céu. Eu vos darei o verdadeiro pão do céu. Não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão do céu. Eu vos darei o pão do céu. Eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Escuta o que o Senhor fez hoje, à beira do mar da Galileia, na região montanhosa. É uma belíssima prefiguração da verdadeira Eucaristia do Senhor. Um dos nomes que tem a Santa Missa, Eucaristia do Senhor, ação de graças do Senhor, da qual Ele é o alimento, Ele é o sacrifício, Ele é a oblação, Ele é o altar, Ele é o cordeiro. Escuta o profeta Amós mais uma vez. Eu vou alastrar a fome sobre a terra, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a minha palavra. É o tempo de hoje, fome de Deus. Eu preciso ter fome de Deus. Eu preciso ser um homem, uma mulher com fome de Deus, com fome eucarística no coração, fome da palavra, fome de alimentar-me da carne e do sangue do meu Senhor Jesus. Está escrito no Apocalipse: eis que estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei e cearei com ele. Você deve se recordar do maná. Se não, eu relembro vocês. Se você quiser meditar, leia o livro do Êxodo. Abra o livro do Êxodo na sua casa e leia, capítulo por capítulo. Porque sabe o que acontece se você não se alimenta da palavra? Os falsos profetas vão manipular a palavra e vão te arrancar da verdade. Depois que Moisés, pela mão do Senhor, libertou o povo de Israel da escravidão, eles ficaram 40 anos no deserto. E um dos alimentos mais belos que eles tinham era um maná que caía do céu toda manhã, como uma névoa de gelo. O maná caía sobre a terra, e cada dia eles tomavam o necessário para cada dia, porque senão o maná apodrecia. Então cada dia era o necessário para alimentar a sua casa. E se alimentavam do maná, que caía do céu, um milagre. Imaginem, mais ou menos 600 mil pessoas, sem contar crianças, diz o Êxodo, se alimentavam desse maná que caía do céu. Então toda manhã eles saíam da tenda, que eram tendas no deserto, e pela manhã, na névoa da manhã, eles colhiam maná,
e se alimentavam do maná, faziam bolos com maná. E o Senhor vai dizer no capítulo 6 do Evangelho de João: não foi Moisés quem vos deu o verdadeiro pão do céu. Não é o maná o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu sou eu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer da minha carne, é claro o Evangelho, olha o verbo comer. Quem comer da minha carne, comer, se alimentar, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Minha carne é comida e o meu sangue é bebida. O que aconteceu no Êxodo, belíssima prefiguração, que o Senhor Jesus vai lembrar, depois que Ele fez o milagre de hoje, depois que Ele multiplicou os pães e os peixes, e a multidão ficou saciada. Mas era uma multidão interesseira, interessada somente nos sinais. Quando o Senhor diz que Ele é o pão da vida, que Ele daria sua carne como comida, a multidão começa a ir embora. A multidão começa a ir embora, como hoje. Você vê a hóstia pura, branca e imaculada, você vê a hóstia branca, belíssima no sacrário, no ostensório, belíssima, você a comungando. Você sente o gosto de pão, mas não é mais pão. E o Senhor pode dizer a você: você crê realmente que é a minha carne que você está comendo? Você crê realmente que é a minha carne que está te alimentando? Ou você quer ir embora? Porque quem não crê que Jesus é alimento está voltando atrás. Não está indo à frente no mistério, está regredindo. Porque prefiguração é o que aconteceu hoje. Foi o maná no deserto, é a prefiguração hoje, o milagre dos pães. Olha, o Senhor sacia a multidão, mas quem sacia é Ele. O verdadeiro pão é Ele. Quem pode saciar a sua alma é Ele. Os que vêm a mim não terão mais fome. E o lindo, quando o Senhor diz a Filipe: como que vamos alimentar toda essa multidão? O Evangelho diz: mas o Senhor já sabia o que iria fazer. Não é só o milagre que Ele iria fazer, mas o Senhor sabe que Ele será o pão, sempre comido, mas nunca consumido. Sempre comido. Nesse momento o Senhor está sendo comido, o Senhor está sendo alimento de alguém na face da terra. Alguém está comungando o Senhor. Na verdade, creio que em cada minuto alguém está comungando o Senhor na face da terra, se entregando, pão da vida, pão da vida, pão da vida, sempre se entregando, mas nunca consumido. Isso fica muito claro na liturgia oriental. Estou aqui com missal oriental, que eu ganhei do meu querido Dom Fares, do rito melquita. Olha o que diz. Você sabe que a liturgia oriental, ela é diferente da liturgia ocidental, romana. É a mesma missa, claro, mas com uma liturgia diferente. Olha o que diz
Na nossa liturgia, quando o sacerdote fraciona o corpo de Jesus, a Assembleia canta: eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Na liturgia oriental, olha o que o sacerdote diz. Escutem que lindo. Quando ele fraciona o corpo do Senhor, é partido e fracionado o Cordeiro de Deus, que é partido sem ser dividido. Olha que lindo, é partido sem ser dividido, que é sempre comido, mas nunca consumido. Que lindo isso, olha o milagre, sempre comido, mas nunca consumido. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E os filhos e as filhas da igreja vão se alimentando do Senhor, e não cessa, até a volta gloriosa do Senhor, não haverá falta do corpo de Deus, não vai faltar o corpo do Senhor, nem que for escondido na perseguição, nas catacumbas, nas casas dos cristãos, como foi no primeiro século, não faltará a entrega do Senhor como alimento. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, como diz o profeta Malaquias: do nascer ao pôr do sol, o sacrifício do Senhor é oferecido, e a igreja se alimenta, e nos alimentamos do Senhor, Olha que linda prefiguração, o milagre de hoje. O Senhor diz a Filipe: Filipe, como é que nós vamos alimentar essa multidão? E diz o Evangelho, o Senhor sabia o que iria fazer. É partido e fracionado o Cordeiro de Deus, que é partido sem ser dividido, que é sempre comido e nunca consumido, mas santifica os que o recebem. Coloca a mão no seu coração. Eu vou repetir essa oração belíssima da liturgia oriental bizantina, de São João Crisóstomo, e você vai meditar. É partido e fracionado o Cordeiro de Deus, que é partido sem ser dividido, que é sempre comido e nunca consumido, e que santifica os que o recebem. Nós estamos em um tempo aonde o Senhor deseja ardentemente entrar e ser o alimento da sua vida. Mas ao mesmo tempo, o que tem acontecido? O que os demônios têm feito? Tem levado uma distração tão grande na nossa mente, uma impiedade, uma frieza tão profunda dentro do coração dos batizados, uma insensibilidade. E é tal qual o Senhor falou àquela multidão, a mesma, dias depois: vocês me procuram por causa dos sinais,
Vocês só me procuram por causa do alimento que perece. E o demônio tem como que colocando uma surdez. Eu escuto a palavra do Senhor na missa, porque o sacerdote é persona Christi. Eu escuto o sacerdote dizendo: isto é o meu corpo que será entregue por vós. E eu não me admiro. Eu não tenho admiração mais pelos mistérios do Senhor. Eu não me entrego mais aos mistérios do Senhor. Eu não tenho sede de Deus. Eu não tenho fome de Deus, como diz o profeta Amós. Eu não tenho sede de Deus, eu não tenho fome de Deus. Eu vivo a minha vida buscando alimento que perece. E o Senhor vai se entregando. Exatamente neste momento, alguém, eu repito, está comungando o Senhor Jesus. Nesse momento há um sacerdote celebrando a Eucaristia do Senhor, o milagre supremo do altar. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Deixa-me repetir como um catequista, o milagre que o Senhor realiza hoje, esse sinal, todo ele é por causa dele, Jesus. É para dizer: eu serei o alimento de vocês. Eu serei o alimento de vocês. Eu vou me entregar como comida, como alimento. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Eu vou me dar a vocês. E maravilhosamente, na noite em que foi entregue, o Senhor fez isso. E eu quero voltar à liturgia oriental. Na nossa liturgia, para que você entenda, nós cantamos o santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra estão plenos da tua glória. Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Olha a liturgia preparando o mistério do altar. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quem vem em nome do Senhor é Jesus. E depois vem o prefácio, que é sempre um mistério que se narra. A igreja canta um mistério. O prefácio é isso, o cantar de um mistério. E olha o prefácio único da Igreja Oriental. Olha que belo. Com as potências bem-aventuradas, nós também, Senhor, amigo dos homens, clamamos e dizemos: sois santo e santíssimo. Vós, vosso Filho unigênito e vosso Espírito Santo. Sois santo e santíssimo, e magnífica é a tua glória. Magnífica é a tua glória, porque o Senhor nos amou tanto, que nos deu seu Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna.
Olha que lindo, tomando o Evangelho de João. O Senhor é cheio de glória, tão cheio de glória, Pai, que o Senhor deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o céu, a vida eterna. E tendo cumprido, ele veio, e tendo cumprido toda a sua missão a nosso respeito, aí começa o mistério. Escutem que lindo. E tendo cumprido tudo a nosso respeito, na noite em que foi entregue, ou melhor, em que se entregou a si mesmo para a vida do mundo, tomando o pão em suas santas, puras e imaculadas mãos, rendeu graças, abençoou. Olha aqui, Eucaristia, o mesmo gesto que ele fez hoje no Evangelho. Ele tomou o pão, os peixes, rendeu graças, abençoou e distribuiu àquela multidão que ficou saciada, e sobraram 12 cestos cheios. Olha a oração eucarística, rendeu graças, Eucaristia, abençoou, santificou, partiu e deu aos seus santos discípulos e apóstolos, dizendo... Fique de pé para escutar isso. Dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Olha que lindo. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Partido, sempre consumido, mas sempre presente, para a remissão dos pecados. E o coral canta amém. Eu volto à oração, rendeu graças, abençoou. Vamos ao Evangelho. Então Jesus, verso 11, então Jesus tomou o pão, deu graças. Olha aqui, deu graças, Eucaristia, deu graças e distribuiu aos convivas. Mas na última noite da sua vida, o Senhor não fica na prefiguração do pão distribuído. Agora é Ele mesmo. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E nenhuma doutrina pode tirar a verdade da sua vida. Doutrina inventada ou manipulada por seguidores do Senhor que não foram fiéis à verdade. E não ficaram com a igreja apostólica, e negaram o Senhor como alimento. Escuta, olha o que diz a igreja na sua oração: rendeu graças, abençoou, santificou, partiu e deu aos seus santos discípulos e apóstolos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Isto é o meu corpo que é partido por vós. E nós escutamos em toda a missa o Senhor dizer isso. Toda a missa escutamos. E cada vez que escutamos, parece que a insensibilidade é maior. Porque quem odeia a carne do Senhor é os demônios. E tem demônios. Não é o nosso tema aqui, mas eu tenho que dizer. O Senhor diz no Apocalipse. Tome até comigo, se você quiser, ou anote aí. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Apocalipse capítulo 2, verso 17, guarda isso, Apocalipse capítulo 2, verso 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor
darei um maná escondido. Ao vencedor darei um maná escondido. Mas quem é esse maná escondido? Quem é o vencedor que receberá o maná escondido? Quem é o maná escondido? É o Senhor Jesus. O Senhor é o maná escondido. Isso tudo vem porque quando Israel perdeu a arca da aliança, que havia dentro dela o maná, e depois tem a tradição dos macabeus, que a arca foi escondida por Jeremias, e que quando o Senhor voltar, a arca será reencontrada, aí aparecerá o maná escondido. Mas nós sabemos que o Senhor é o maná escondido. Isso que quer dizer o Apocalipse? O maná, o Senhor é o nosso alimento escondido. Por isso diz a igreja, eu vou citar daqui a um pouco: não dê aos cães o que é santo, não revele os mistérios do Senhor aos demônios. E por favor, a partir dessa pregação, você deve receber o Senhor com uma profundidade ainda maior, com um desejo ainda maior, porque é chegado o tempo que o Senhor disse: um será tomado e outro será deixado. Haverá uma divisão muito clara entre aqueles e aquelas que creem no Senhor, que se alimentam do Senhor, que vão dar a vida pelo Senhor, e aqueles que vão apostatizar, ou a palavra é apostatar, ou apostasia, negar o Senhor. Negar o Senhor, negar a verdade do Senhor, só buscar o Senhor por causa de milagres, não que Ele não faça milagres, mas o Senhor não se agrada de corações que só buscam por causa de milagres. Você tem que buscar o Senhor para morrer por Ele, para se alimentar dEle, para consumir sua vida por causa dEle. Eu ia falar dos demônios quando falei do maná escondido, porque o Apocalipse logo após fala de uma pedra branca. Esta pedra branca tem o nome do Senhor Jesus. E mais, vocês sabem que há rituais satânicos em que o demônio oferece carne para sacrifícios. Os demônios têm uma liturgia para oferecer a Lúcifer sacrifícios. E até sacrifícios humanos. Então é claro que o demônio Shirialabasoda labacanda labasoda rialabashidri alabasoda lalabana Irialaba orialabasidri alabasoda. E é claro que tem demônios que querem destruir a sua fé eucarística, a atuação de graças pelo Senhor Jesus. Que não querem mais que você comungue do Senhor Jesus. Você escutou o que eu estou falando? Você pode comungar o Senhor Jesus. Essa é a fé católica, apostólica. Você pode comungar o Senhor Jesus.
é a plenitude da revelação, não há mais prefiguração, acabou. Você agora pode receber o Senhor Jesus. E é claro que os demônios querem iludir você, desanimar você. Colocar frieza no seu coração e tirar essa alegria, essa emoção de escutar: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Por isso a igreja diz: nessa hora você tem que estar de joelhos, não só pelo milagre que vai acontecer, mas pela palavra que você escuta. Isto é o meu corpo que será entregue por vós, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Diz o Salmo 115: que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Escreveu Santo Tomás de Aquino: eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. E antes da nossa oração final, eu quero ler o terceiro momento da liturgia oriental. É uma oração que se faz depois que você recebe o Senhor. Diz assim: recebei-me hoje, participante da vossa ceia mística, ó Filho de Deus, porque não revelarei vosso mistério aos vossos inimigos. Não revelarei vossos mistérios aos vossos inimigos. Mas como é que você não revela? Guardando a tua fé, não entregando, não se iludindo com a mentira, não pactuando com demônios. Eu não darei teu mistério aos inimigos. Me recordo anos e anos atrás, na Catedral de Campinas, muitos anos atrás, quando eu pedia que os meus filhos da toca ficassem de guardiões, para ver quem roubava o Santíssimo. E um senhor de terno, com o símbolo da maçonaria, me lembro até hoje, tomou o Santíssimo na mão e saiu andando pela catedral. E os irmãos da toca foram atrás dele, pedindo a ele: comunga, comunga aqui na nossa frente. Onde é que você vai com o Santíssimo? E ali na porta da catedral, ele tomou o Senhor, esmagou com as mãos e jogou no chão. E disse: toma essa desgraça. Eu me recordo que depois os irmãos, chorando da toca, foram pegando fragmento por fragmento. E aí volta o Evangelho. O Senhor disse: que nada se perca, que nada se perca do corpo de Deus, que nada se perca de tão sublime sacramento. E eles recolheram os fragmentos, depois colocaram, como diz a igreja, a água com o sanguíneo e fizeram a purificação. E depois beijaram o chão várias vezes. Porque nós não podemos, filhos e filhas da igreja, nós não podemos dar nossos mistérios aos inimigos. E continua a oração: Senhor, nem te beijarei como Judas, nem te beijarei como Judas. Quantos hoje beijam o Senhor como Judas, traem o Senhor? Não te beijarei como Judas, mas como o bom ladrão, eu vos digo: lembrai-vos de mim, Senhor, no seu reino. Senhor Jesus, gratidão, porque durante
Esses domingos que vamos estar escutando o seu evangelho, o Senhor cada vez mais nos falará que o Senhor é o pão da vida. Por isso, Senhor, gratidão pelo milagre de hoje que prefigurou a sua entrega. Obrigado, Jesus, por toda a missa que celebrei, pelos milagres que acontecem quando Deus se torna presente. Maravilhas acontecem, Senhor, porque é possível receber Deus. Deus quer morar dentro de nós, quer nos transformar e dar vida nova. Eu te louvo, te adoro, Jesus, pelo sacerdócio, pelo privilégio, pela graça, pela bênção de ser instrumento e que Deus age. Pão e vinho passa a ser o próprio Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu sacerdócio. Obrigada, Jesus, que o Senhor nos deixou os sacerdotes para que pudéssemos continuar a estar com você, Jesus, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Obrigada, Jesus, pela tua presença que sempre nós podemos te receber, estar com você todos os dias, Jesus, porque o Senhor vem a nós com o seu corpo, sangue, alma e divindade. O Senhor vem a nós para permanecer conosco, para estar conosco, para nos dar força, coragem, fé. Senhor Jesus, que todos possam voltar a te receber, Jesus, porque o Senhor é a força, é a graça, é tudo aquilo que nós precisamos, aquele pão, como nós ouvimos agora, que não se consome, mas permanece conosco para sempre. Obrigada, Jesus. Continue abençoando nossos queridos sacerdotes, para que eles tenham força e coragem de jamais deixar que algum fiel receba o santo sacrifício, Santa Eucaristia. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus é o pão da vida, é o alimento, é Deus conosco, é Deus mesmo. Fica de pé agora, por favor. Levanta os seus braços, fecha os seus olhos e contempla essa graça. O Senhor está aqui, Ele está no meio de nós, porque aqui é um lugar eucarístico, aqui é lugar da presença de Jesus eucarístico. Então levante seus braços e adore. Adore o Senhor Jesus. Adore Jesus, adore Deus. Senhor, nós te adoramos. E contemplando este lugar, que é lugar da tua presença, porque o Senhor está aqui. A tua presença eucarística. O Senhor está aqui. Nós te adoramos, Senhor. Em cada uma das capelas deste lugar onde o Senhor está presente, neste lugar que é lugar de adoração, que é lugar onde o santo sacrifício se perpetua para a nossa vida, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, pão da vida, pão do céu. Te adoramos, Deus imortal, Deus santo, Deus forte, que é adorado pelos anjos, pelos santos, e nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Bendito e adorado, Senhor. Que os anjos comem, adorado és tu, Jesus. Em pão do homem. Obrigado, só Senhor. Os filhos o consomem. Pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem. Pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida.
que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu.